Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre as nossas vidas. Essa semana, desde domingo, nós trabalhamos bastante o grão de mostarda. Nós falamos bastante do grão de mostarda enquanto fé, do grão de mostarda enquanto aquilo que nós plantamos, do grão de mostarda enquanto aquilo que nós queremos para as nossas famílias e para as nossas vidas. E mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade, no dia de hoje, de plantarmos no mundo espiritual com o que nós temos no mundo físico. De plantarmos para que outras pessoas possam vir a reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, através das nossas ofertas, através dos nossos dízimos, através do nosso coração voluntário. Porque se somos cristãos, nós seguimos as pegadas de Jesus Cristo. E seguir a pegada de Jesus Cristo é anunciar a palavra, mas é também alimentar o corpo físico, porque o Senhor nos ensinou isso. E os seus dízimos e as suas ofertas é para isso que são destinados, para suprir as necessidades do corpo de Cristo aqui enquanto igreja e daqueles que estão à nossa volta, como uma verdura de mostardas que tem um pé bem alto, ao ponto de ter ninhos de aves sobre as suas folhas, que a sua sombra consegue cobrir o sol forte de outros que estão à sua volta. Que os nossos valores, que o nosso trabalho possa ser engrandecido pelo Senhor, porque consegue dar frutos, não só para as nossas vidas, mas para todos aqueles que estão à nossa volta. Me
Jesus Cristo, Senhor, que nós nos alegramos, ó Senhor, deste momento que o Senhor nos dá o privilégio, ó Pai Santo, de depositar diante da Tua presença tudo aquilo que nós conseguimos ganhar com as nossas forças físicas, tudo aquilo que nós conseguimos ganhar com o nosso trabalho, tudo aquilo, Senhor Deus, que nós conseguimos conquistar, Senhor Deus, com as nossas forças que vêm através de Ti. Tudo, Senhor Deus, apresentamos diante de Ti, não somente, Senhor, os nossos ganhos, mas também as nossas famílias, as pessoas que nós amamos, os nossos vizinhos, ó Pai Santo, aqueles, ó Senhor Deus, que caminham junto conosco. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um deles. Obrigada porque é o Senhor que tem sustentado cada um deles e a nós também. Obrigada, Senhor, pela essa alegria que o Senhor nos permite, ó Senhor, de depositar e ser co-participantes, ó Senhor Deus, no Teu reino, de ser como co-participantes, ó Senhor Deus, da anunciação, da salvação e da vida eterna que vem através do Seu Filho Jesus Cristo. Não há palavras, ó Pai Santo, para agradecer. Neste momento também, Senhor, eu quero Te pedir que o Senhor derrame das Tuas bênçãos sobre todos, ó Senhor Deus, que tem este coração voluntário, que tem este coração pronto, ó Senhor Deus, a abençoar as outras vidas. Mesmo com um pouco que tem, Senhor Deus, nunca se nega, Pai Santo, em depositar o pouco que tem diante de Ti. E é isso que nós estamos fazendo. Não somente neste momento, Senhor Deus, mas naqueles momentos no qual a gente pega o nosso salário e nós fazemos o nosso Pix, que nós fazemos, ó Senhor Deus, as nossas ofertas. Enfim, Senhor Deus, todas as vezes que nós sentimos o toque do Teu Espírito nas nossas vidas e nos alegramos quando abençoamos outros que estão à nossa volta. Nos alegramos quando podemos participar, junto com o corpo, da manutenção da Tua casa. Obrigada, Senhor, por este privilégio. E aqueles, ó Senhor Deus, que por algum motivo não estão podendo participar, que o Senhor os abençoe, que eles possam ter trabalho, que eles possam ter emprego, que eles possam ter um ganho, Senhor Deus, e participar dessa alegria, dessa festa, ó Senhor Deus, que é ser co-participante, ajudando o nosso próximo, tendo um coração voluntário, temos um coração que doa, que é o que nós aprendemos com o nosso Senhor. Obrigada, Senhor, por este privilégio. É em nome de Jesus que eu Te peço e agradeço. Amém. Essa música que a gente vai cantar agora, ela diz que como foi, né, que Jesus se ofereceu para morrer em nosso lugar. E ela fala que Ele não tinha majestade, não tinha beleza, não tinha nada para nos atrair. Ele foi rejeitado, foi humilhado, e tudo isso foi em nosso favor. Ele ofereceu a vida dele em nosso favor. E tudo isso para nos salvar, para nos oferecer a vida. A vida não só aqui, mas a vida eterna. E a nossa culpa, ela foi depositada toda nas costas dele, na cruz que ele carregou. Que essa letra ela possa transformar o nosso coração todos os dias. Hoje de manhã eu falei que a gente muitas vezes aperta o botão do automático, vai vivendo a nossa vida como se nada tivesse acontecido, né? Mas que essa música possa nos lembrar do porquê estamos aqui, da razão de estarmos louvando e adorando o nosso Deus. Que ela possa reavivar no teu coração o amor que fez com que Jesus se entregasse na cruz em nosso lugar.
nos permitiu, que temos a oportunidade de viver. E viver uma vida eterna, viver uma vida teu lado, Senhor, aos teus braços. Nós te agradecemos, porque não podemos entender e compreender a grandeza desse amor, a grandeza desse favor imerecido. Que o Senhor transforme as nossas vidas, Senhor, que o Senhor receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Senhor, te entregamos a Ti como oferta agradável, Senhor, e que possa chegar ao Teu altar como um cheiro suave, Senhor, e que as nossas vidas possam estar diante de Ti, Senhor. Nós te agradecemos, te louvamos e te honramos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Tira um pouco o grave, tá bem grave. Tô parecendo um cantor de baixo aí. O baixo de um coral. Coloca, não quero que afine a minha voz, obviamente, né? Mas dá uma melhoradinha. Parece que tá meio abafadão assim. Ser uma família movida pela palavra, graça e santificação. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta em Efésios capítulo 5, ok? A gente vai fazer... deixa ele aberto aí que a nossa leitura vai do verso 22 até o capítulo 6, verso 4. Mas conforme eu for explanando o texto, né, eu vou dividindo com vocês a ideia e fazendo a leitura gradativamente. Mas quando eu penso em uma família movida pela palavra, graça e santificação, e esse aqui é o último sermão do mês da família, né? No domingo passado a Paula esteve aqui à frente, eu estive na Igreja Batista Central em Carapicuíba, do pastor Manuel Nabor, encerrando lá o mês da família. Né? Ao invés de eles fazerem um mês todo, eles fizeram um congresso de uma semana, eu estive pregando lá, fazendo o encerramento. Né? Não foi esse o sermão, né? Mas tive a oportunidade de compartilhar com eles ali a palavra sobre o processo de cuidado, educação, instrução na vida dos nossos filhos. E é fato que a família, não tem como eu não pensar dessa forma, ela é um projeto de vida criado por Deus antes mesmo do pecado fazer parte da humanidade. E hoje mesmo, vivendo num mundo extremamente conturbado, nós podemos desfrutar de um ambiente familiar e saudável. Ou pelo menos temos tido a oportunidade de fazer diferente. E é legal, quando o Sérgio testemunha aqui da relação, né, do Igor com o Wagner, e ele observa ali a experiência e toma para si aquela experiência para a vida dele, e ele já começa a ressignificar algumas ações e atitudes na vida familiar dele. De alguma forma ele está buscando saúde para o seio familiar, ok? Quando eu venho aqui no domingo, ouço a palavra de instrução, de direção, de aprendizado a respeito do que eu posso aplicar na vida da minha família, de alguma forma eu estou já também, de alguma maneira, buscando saúde para o meu ambiente familiar, para o meu lar. E o meu objetivo nessa noite, né, é convidá-los, a todos aqueles que querem vivenciar os pilares fundamentais de um relacionamento familiar com Deus, a trazer uma aplicabilidade para a tua vida. Pensando, né, que uma família estruturada, ela vai ter alguns pilares que vão sustentar o ambiente familiar. E eu gostaria que você pensasse nesse primeiro momento, de uma forma muito prática e dinâmica, no alicerce de uma casa. Ok? Todo mundo aqui já viu um alicerce de uma casa. Né? Ele começa ali cavando,
né? As vigas, as brocas, as sapatas, e essa é a parte mais importante, por incrível que pareça, de toda a obra. Porque tudo que você fizer posteriormente para cima, vai depender do que está lá embaixo. Então, se essa base, se essa estrutura, ela não for feita de uma forma boa, coerente, com as medidas necessárias, com uma broca muito bem ajustada, se não houver ali, dependendo da obra, um estudo de solo para entender se ali tem infiltração, se tem pissarra, se tem pedra, se não tem, tudo que você fizer para cima, você pode literalmente estar comprometendo, e comprometendo assim ao extremo, talvez até ao ponto de fato de cair. Então, assim como uma casa ela precisa de ter bons alicerces para permanecer em pé, uma família também necessita de bons pilares, né, para ficar firme. E aí eu preciso dizer para você que o nosso fundamento aqui, sem dúvida nenhuma, é Cristo. Beleza? Eu não tenho como não evidenciar Cristo sendo o nosso fundamento. O processo de construção vai ser a palavra, porque é aqui que vai ter todas as instruções de como que a gente vai realizar, fazer, né, se colocar à disposição da obra que o Senhor pode realizar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. A manifestação do amor de Deus, que é essa graça presente, sem dúvida nenhuma, ela também vai dar diretrizes, porque eu tenho que vivenciar a graça para que Cristo faça parte do meu lar. Ok? É complexo falar que Jesus está direcionando alguns lares se as pessoas não têm Ele como Senhor e como Salvador da vida. É muito complicado você dizer que alguns lares estão alicerçados em Deus, se Ele não é o primeiro convidado a fazer parte do ambiente familiar, ok? Então, sobre esse fundamento que é a palavra de Deus, ela nos orienta ali a pensarmos aí em 4 pilares essenciais para dar sustentação. E aí nós precisamos colocar em prática, né, esses pilares essenciais de uma família, descritos na palavra de Deus, para podermos desenvolver um ambiente familiar saudável dentro das nossas casas, né? Pilares de uma família estruturada, que a palavra de Deus ela vai me apresentar, né? E o primeiro deles, tá ok? Que eu acho que é essencial para o ambiente familiar, até mesmo porque a família começa com um casal, ok? Começa com um homem, com uma mulher. E o primeiro pilar que eu pensei foi o amor do marido pela esposa, ok? E por que eu pensei no amor do marido pela esposa? Porque Paulo, escrevendo na igreja de Éfeso, ele já começa o texto dizendo o seguinte, no capítulo 5, verso 25 até o verso 28. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. E quando a gente pensa na expressão amor, né, pelo menos na palavra amor, dentro da língua portuguesa, a gente vai ver que ela possui vários significados, várias conotações, várias formas de se assimilar e de se entender o amor, e ainda há aquele que diz que a esperança, a fé deixa de existir, mas o amor permanece para sempre. E é importante a gente entender qual é esse amor que permanece para sempre. Porque a Bíblia, quando ela foi originalmente escrita lá no grego koiné, que é o grego mais comum, não é o clássico, que hoje é colocado à nossa disposição, no grego a palavra amor ela possui apenas 4 sentidos, apenas 4 vertentes para a gente poder compreender esse amor. E os 4 principais o primeiro, o amor eros, né, que é o amor romântico, o amor da paixão, do relacionamento de um casal, do desejo, você está entendendo? De vivenciar essa relação com mais intimidade. Então, lá dentro do contexto grego, o amor eros é esse amor. O segundo deles, né, é o amor filia, né? É um amor da amizade, do companheirismo entre amigos, entre irmãos.
Você está entendendo? Daqueles que compartilham ali de algumas coisas em comum, e aí isso gera um processo relacional de amizade. Tem também, ainda dentro da língua grega, o amor storge, tá ok? Que é da afeição, do afeto entre pais e filhos, né? Essa aplicabilidade do amor do pai para com o filho, né? E automaticamente a transferência, né? Ou vamos melhorar, a transferência do pai para com o filho, a contra-transferência do filho para com o pai, e vice-versa. O amor do filho para com o pai e a contra-transferência da parte do pai para com o filho, e a gente tem esse processo relacional. E o amor ágape, né? E ágape é o amor autêntico, o amor verdadeiro, o amor que procede do trono da graça de Deus. Um amor divino, um amor sacrificial de Deus pelos homens. Ok? E é esse amor, de fato, que a palavra vai me apresentar, que ela perdura por toda a vida e por toda a eternidade. E aí alguns vão dizer que o importante nessa vida é o amor, tá ok? E Deus aceita tudo que tem amor. Não, Deus aceita, sim, de fato, tudo que tem o amor voltado para este amor ágape, e não para os outros amores. E a gente precisa compreender isso dentro da essência, dentro desse entendimento. Por quê? Porque é exatamente apresentando esse amor por outros, de outras formas e de outras maneiras, que pode se buscar uma justificativa para atitudes, para ações desproporcionais com a verdade que nós vivemos e principalmente com a família que Deus colocou à nossa disposição. Então, o amor ágape, usado pelo apóstolo Paulo, ele está nesse texto aqui, de Efésios, capítulo 5, verso 25, até o verso 30, tá ok? Quando ele fala, olha, maridos, né, amem suas mulheres como Cristo, ágape, a igreja. E qual foi o papel que Cristo teve em relação à igreja? Entregar a vida dele em favor da igreja. E aí isso traz para mim e para vocês, homens, né, nesse amor que nós precisamos ter pela esposa e pelos nossos filhos, a responsabilidade de que a nossa vida é quem esteja em jogo em relação à proteção, o zelo, o cuidado daquela que a gente escolheu para fazer parte do nosso cotidiano de vida. Você está entendendo? Aquela que nós escolhemos para ser a nossa parceira, a nossa companheira, tá? Esse amor é um amor de Deus para com o homem, né? Porque ágape possui alguns sentidos práticos, né? E quando eu penso no amor ágape, nesses sentidos práticos, eu penso que ele é uma decisão, né? Esse amor, ele é um compromisso, esse amor, ele exige ação, e esse amor é um amor incondicional. E aí quando a gente pensa assim, incondicionalidade de amor, é bem complexo o homem viver por uma outra pessoa, ou a mulher viver isso por uma outra pessoa. Eu acredito que a gente se aproxima muito, mas viver na essência, ok, como a palavra apresenta, né? Quando se cita lá a 1 Coríntios capítulo 13, né? O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Puxa vida, isso aí só de fato pode partir da parte de Deus para nós, né? Porque quem falou que a gente suporta todas as coisas, todos os detalhes que muitas vezes batem à nossa porta? Como seres humanos, né, muitas vezes a gente vai refutar. Mas se formos de fato seres espirituais, em uma relação coesa com Deus, entendendo essa essência e buscando viver, com certeza a nossa aplicabilidade, ela vai trazer para nós esse senso, você está entendendo? Do sentimento e a busca desse sentimento genuíno, autêntico e verdadeiro. Tá ok? Então, esses 4 sentidos, né, independem dos sentimentos. Tomar uma decisão, ter um compromisso, exigir ação, utilizá-lo de uma forma incondicional. Por quê? Porque o modelo desse amor é o amor de Cristo pela igreja, relatado aqui no verso 25. Maridos, amem suas esposas assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. É um amor sacrificial, que o marido deve amar a sua esposa. É um amor que ele não vê em nenhum aspecto a hipótese de deixar para trás, de largar, mas muito pelo contrário, ter os enfrentamentos necessários, ter a vida a dois ali, independente das dificuldades, das lutas e, né, das problemáticas que fazem parte do nosso cotidiano e do nosso dia a dia. E a gente precisa ter essa ciência.
Por quê? Porque a gente escolhe com quem a gente vai passar a nossa vida. Você está entendendo? Aqui ninguém tem uma relação de amizade forçada. Você escolhe com quem você vai andar. Você está entendendo? Da mesma forma, quem já caminhou, né, para o enlace matrimonial, ninguém aqui foi forçado a se casar. Talvez na época lá do coronelismo ainda aconteceu, né? Os cabras aprontavam, aí o coronel vinha, você casa ou morre? Aí a coisa tinha que rolar. Mas hoje em dia, não, ninguém é forçado. Ninguém vai ali com uma penitência de morte para ter que se casar ou não. É uma escolha, e nós escolhemos viver esse processo relacional. Você está entendendo? Então a pessoa que você escolhe para passar o restante da tua vida, pensando neste primeiro pilar aqui, você está entendendo? É, sem dúvida nenhuma, a mulher que você escolheu para dividir a sua vida, para dar seguimento às suas gerações que vão vir posteriormente a você, e você a escolheu para poder amar, porque a gente não escolhe ninguém para odiar, a gente não escolhe ninguém para tratar com indiferença, muito pelo contrário. A gente escolhe para poder amar. E se lá no começo foi muita paixão, busque aí a construção de amor, porque de fato a gente constrói amor a cada dia, a cada instante, cada vez, quantas vezes a gente se coloca à disposição, quantas vezes a gente se doa, quantas vezes a gente às vezes até se anula dentro desse processo relacional para compreender e entender o quanto Deus quer ver uma família coesa, permanente, e que a gente não rompa com aquilo que dentro de um contexto espiritual Deus colocou à nossa disposição, como homens e mulheres, nos tornarmos um aos olhos do Senhor. Não é apenas uma conectividade de corpos, não é apenas uma conectividade de ideias, mas é uma conectividade espiritual que o homem, né, não tem poder de trazer um processo de dissolução. Ok? E se isso acontece, é porque a dureza do coração é o que impera na vida do ser humano, na vida do homem e às vezes na vida da mulher. Ok? Pensando no segundo pilar e ainda pensando, né, ainda nos homens, o respeito, né, que o homem precisa ter, e pensando nas mulheres, o respeito que a esposa precisa ter pelo marido. Esse é o segundo pilar. Então, o primeiro pilar é que o amor do marido pela esposa. Ele precisa ter ciência desse amor, da escolha que ele faz, da dedicação que ele precisa colocar à disposição. O segundo pilar é o respeito. Respeito da esposa pelo marido. No verso 22 a 24, a palavra de Deus diz o seguinte: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeita aos seus maridos. Ok? É interessante que a submissão feminina é a causa de muita controvérsia, pelo menos no mundo atual. Ok? Porque o mundo tenta igualar, né? A gente tem sim, de fato, um feminismo exacerbado aí que foge dos princípios do que a palavra apresenta, né? E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente olha para algumas vertentes filosóficas e acaba tendo envolvimento com elas, porque eu também acredito em direitos, eu também acredito em uma voz ativa, mas eu acredito também que, como a palavra me instrui e ela ensina, né, você, mulher, você precisa estar sujeita à proteção daquele que Deus separou para cuidar da tua vida. Você está entendendo? Porque submissão, sujeição aqui não está atrelado ao homem dar a última palavra, até mesmo porque quando Deus cria homem e mulher, a palavra de Deus diz que ele cria uma auxiliadora, uma adjuntora que tenha a paridade, senso comum dentro ali das responsabilidades. Obviamente, depois do pecado, a mulher ela não fica abaixo do homem, muito pelo contrário. Aí mais ainda a necessidade, porque Deus dá ao homem a força da proteção, do cuidado, do zelo, naquele ambiente em que eles estavam, e alguém precisava trazer a proteção, e Deus não delega isso para a mulher, delega isso para o homem. E aí quando ele fala para as mulheres se sujeitarem, elas entenderem que elas precisam de fato se colocar debaixo dessa proteção, ok? E se não colocar debaixo da proteção, não adianta. Não vai rolar relacionamento, não vai rolar casamento, não vai rolar construção de família,
Você está entendendo? Porque essa submissão, ela é palavra, ela é bíblica. E se nós, conhecendo a verdade, nos colocarmos numa posição de insubmissão nesse sentido, como é que Deus vai abençoar para que se haja a construção de uma família? Você está entendendo? Ou que de repente apareça de fato um companheiro para poder estar com você, se às vezes a mulher ela vai querer medir forças, vai entrar num braço de ferro constante e não vai entender o papel dela dentro dessa relação. Se analisarmos, a conclusão do apóstolo Paulo, que ele faz no verso 33 desse texto, percebemos a submissão nada mais do que respeito. Lá no verso 33 do capítulo 5 ele diz: portanto, cada um de vocês ame a sua mulher como a si mesma, a mulher trate o marido com todo o respeito, tá ok? E aí eu vejo aqui que a diferença entre homem e mulher é funcional e não algo posicional. O homem e a mulher têm funções diferentes dentro do contexto familiar. O homem não é superior à mulher e nem a mulher é superior ao homem. Mas quando a palavra de Deus fala de submissão, significa ter respeito. Significa, entender que a posição de liderança estabelecida por Deus é para o homem. É ele quem precisa ter esse exercício. E se você tolir esse exercício do homem, você vai ter grandes problemas dentro da tua vida relacional, dentro da tua casa, dentro da tua família. Você está entendendo? Porque você não está indo contra o marido que Deus colocou à tua vida, mas você está indo contra a palavra de Deus. Ok? E a gente precisa entender. Eu me lembro em um aconselhamento de casais, eu peguei um casal, onde a esposa havia casado há pouco tempo com o marido pastor, e sempre, todos os noivos aqui da igreja que eu já tive a instrução de aconselhamento pastoral, primeiro texto que vocês têm que ler lá na casa de vocês juntos, e responder 3 perguntas: o que o texto está me dizendo, o que ele me desafia a mudar e quais as atitudes que eu estou tomando para mudar. É 1 Coríntios capítulo 7, você entendeu? E quando a esposa sentou na minha frente, ela falou assim: é impossível, ok, seguir o que esse texto está dizendo. E eu falei assim: como assim? Ela falou: pastor, é pecado não concordar com a Bíblia? Eu falei: não. Não é pecado você discordar da palavra. É pecado você, conhecendo a verdade, não aplicar ela à tua vida. Aí é pecado. É pecado você tendo ciência do que ela te propõe e você refutar, aí passa a se tornar pecado. Você está entendendo? Agora, se você não tem nenhum conhecimento, às vezes você vai ler ela, como muitas pessoas leem, não tem entendimento e discorda de um monte de ideia. Por quê? Não tem ação do Espírito Santo, não tem uma vida convertida, não tem entendimento. Não dá, do jeito que o texto apresenta. Que isso, pastor? Isso é uma loucura. Falei: é uma loucura? É, então vamos lá. Deixa eu explicar o texto para você, junto com o teu esposo. E aí o esposo falava assim: tá vendo? Eu falei para ela, no dia que nós começamos a ler o texto, que isso seria uma dor de cabeça, seria uma controvérsia. E eu falei assim: pastor, e você deveria pelo menos fazer uma interpretação coerente para a tua esposa. E aí comecei a fazer ali a interpretação do texto, trabalhando os pontos, os pilares, fazendo uma exegese coesa, Esse texto aí, careca de trabalhar ele, de ter o entendimento, já li muitas vezes, muitos comentários e tal. Terminei. E quando eu terminei, eu olhei para ela e falei o seguinte: e aí, é possível ou não é possível? E ela olha para mim e fala o seguinte: pastor, eu entendi que para ter um casamento solidificado, tem que viver o que essa palavra está me apresentando. Falei: é isso. É impossível? Não, pastor, não é impossível, porque agora eu tive um entendimento. Mas dentro da minha primeira perspectiva, dentro da minha primeira visão, comprometida com todos esses conceitos filosóficos que o mundo coloca, que o feminismo coloca, que uma ideia desproporcional com a palavra me apresenta, eu falei que de fato era impossível, e agora eu entendo o que eu preciso fazer para já melhorar um monte de detalhes que tem feito parte do meu casamento, tem sido uma dor de cabeça dentro da minha casa. Você está entendendo? Então é isso. A submissão significa ter respeito à posição de liderança estabelecida para o homem. A mulher que não respeita o marido, presta bastante atenção. Grava isso na tua mente. Você que já é esposa e você que deseja ser esposa, tá ok? A mulher que não respeita o marido influencia os filhos a não respeitarem as autoridades. Os pais, professores, líderes e até o próprio Deus. Até o próprio Senhor, Criador das nossas vidas, de quem nós somos, de quem nós nos tornamos.
ok? Não tem nem como eu contar no dedo quantas pessoas têm problemas com autoridades, e aí quando você vai fazer ali um apanhado um pouquinho mais apurado, né? Principalmente quando afeta essa fase de juventude. Você vai ver uma família monoparental, onde normalmente é só uma mãe e às vezes uma avó que está cuidando do processo, mas não existe uma voz masculina, não existe uma autonomia, uma autoridade dentro da casa, né? Que evidencia o respeito e que apresenta o quanto nós precisamos ser submissos àqueles que Deus instituiu como autoridade para as nossas vidas. Você está entendendo? Ou existe o marido, existe o casamento, mas o cara, meu Deus do céu, não pita nada. É o literal banana. Você entendeu? Tá? Não é banana porque é jargão, não. É porque é frouxo mesmo. Não entende o papel. Divide, coloca na mão, quando ele deveria delegar, cuidar, proteger. Você está entendendo? A mulher é mais homem do que o cara dentro da casa. E isso é complexo. Nas tomadas de decisão, nos passos que precisam ser dados, tá ok? O cara fica ali inerte, esperando que todas as coisas se resolvam, sabe? Sabe aquele lance do cara que senta assim, ó, e fica observando? Tá lá, ó. O filho catou o fósforo, acendeu o palito, colocou no sofá e ele está pensando assim, ó. Uma hora o vento vai apagar esse fósforo aí. Você entendeu? Vai apagar? Não vai. Aí o filho já encostou, já começou a chama. A fumaça já está matando ele sufocado e ele, puxa vida, que hora que essa mãe vai aparecer aqui para resolver essa parada? Tá ok? Quando deveria já estar tendo algumas atitudes. Mas mulher, se você tem esse respeito, se você evidencia isso, você pode ter certeza que não vai haver dor de cabeça dentro do teu ambiente familiar. Quando você mesmo falar, a tua voz vai ser uma voz de autonomia e de autoridade. Por quê? Porque você evidencia esse respeito. E isso aí não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu, o pastor Adriano, quero. É o que a palavra de Deus está apresentando para nós. E eu preciso me colocar nessa disposição para que as coisas aconteçam de acordo não com o que eu penso, não com a minha vontade, mas com a vontade do Senhor. Porque se existe uma palavra que pode me instruir em todos os aspectos que eu tenho necessidade, é a palavra do Senhor. Você está entendendo? Como nenhum jargão, mas muito pelo contrário, com a evidência que ela tem, que ela propõe, que ela traz para nós, tá ok? Em relação àquilo que Deus expressou, porque casamento é uma coisa que Deus instituiu, foi Ele que criou. Você está entendendo? Às vezes eu brinco com os casais, casamento é um negócio que tem tudo para dar errado. Né? Pessoas diferentes, ideias diferentes, contexto diferente, bota debaixo do mesmo teto e vamos de fato agora conhecer, porque no namoro a gente não conheceu, você entendeu? E aí vem lá, eu sempre uso o exemplo das arestas, né? Vem todo mundo com as suas particularidades, aí criamos algumas arestas ali, e aí o nosso objetivo é ir aparando, né? E como uma cicatrização queloide, né? Fica ali uns abauladinhos, mas a coisa acontece, fechou. De vez em quando uma arestinha tenta levantar, opa, para de novo aí, porque isso aí está fora, está desproporcional. Você entendeu? E aí a gente passa a viver, de fato, esse processo como o Senhor quer, como Ele almeja dentro do nosso seio familiar. A gente já tem um mundo que bombardeia em todos os aspectos. Você está entendendo? Bombardeia o amor do homem para com a esposa, bombardeia essa proteção que a mulher precisa se colocar sobre os cuidados do marido, do homem. Você está entendendo? Uma sociedade que relativiza, que mostra que os filhos não precisam ter tanto respeito. Né? Uma sociedade que diz, não, se o filho tiver 18 anos, ele não precisa dar mais nenhuma satisfação para pai e para a mãe. Besteira. Se morar na casa do pai e da mãe, se ele pagar as tuas contas, meu filho, você vai ter que dar satisfação até o dia que você sair. E se precisar entrar na chinela com 35, 40, que entre. Para tomar vergonha na cara. Você entendeu? Porque você está debaixo do zelo e do cuidado, do teto do teu pai e da tua mãe. Você está entendendo? E esse respeito, esse temor, ele é mútuo e permanente. Ok? Não, mãe, não quero saber não, agora eu tenho 18 anos. 18 anos é o tabefe no pé do vidro para acordar para a vida. Você está entendendo? Tem 18, você já está se sustentando, já tem a tua casa, já tem a tua moradia. Eu não preciso mais me preocupar dentro das minhas despesas mensais com você. Você está entendendo? Se eu não tiver mais que me preocupar, você tem tua vida, tem tuas condições, então beleza, toca a tua vida. Mas se você está debaixo do meu cuidado, da minha proteção,
enquanto estiver debaixo do meu cuidado e da minha proteção, a minha casa, minhas regras. Isso. Precisa existir coesão entre marido e mulher. Porque às vezes o filho quer desrespeitar a autonomia, e aí vai lá a mãe e passa um pano. Ou às vezes está desrespeitando a mãe, vai lá o pai e passa um pano para o filho. Não pode. A gente sempre vai ouvir reclamação dos filhos na nossa particularidade. Ai, papai, a mamãe não tem jeito. E eu tenho certeza que do outro lado também, ai, mamãe, o papai não tem jeito. Você está entendendo? E aí a gente ouve, a gente dá uma cordinha, né, para ver um pouco mais da intenção, e a gente vai apaziguando, vai trabalhando. Pera, não é assim, vai entendendo. Calma, é um momento, é uma situação, é algo que teu pai está vivendo, tua mãe está vivendo, você está entendendo? Não perdendo esse senso do respeito que precisa acontecer e ser parte integrante dos nossos lares. Ok? Terceiro pilar, a educação dos pais, né, do convívio com os filhos. Ou, em outras palavras, a educação dada pelos pais na convivência que eles têm com os filhos. Capítulo 6, verso 4, a palavra de Deus diz: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho de quem? De quem? O Senhor está em letra? Quem é esse senhor aí? Não é o senhor Adriano, não. Não é o senhor José Carlos, não. Você está entendendo? Não é o senhor Lúcio, não. É o Senhor, é Deus. Não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Os pais devem ter cuidado para não provocar a ira nos filhos, né? Dois aspectos podem causar a ira nos filhos. O primeiro deles é a falta de educação. Você está entendendo? Como eu já falei aqui, vou repetir novamente. Para mim, sinônimo de educação é... Não. Ninguém está prestando nada de atenção nesse mês aqui da família. Sinônimo de educação é... Opa! Não. Trabalho. Sinônimo de educação é trabalho. Eu falo isso direto aqui. Se você não quer ter trabalho para educar os seus filhos, não os tenha. Você está entendendo? Não os tenha, porque se você não tem disposição para ter trabalho no processo de educação, então não faz filho. Porque você vai fazer filho para o mundo educar. Isso é sério, é muito sério. Muito sério. Então tem pais que devem ter cuidados e entender que a falta de educação pode gerar grandes transtornos e problemas sérios. Lá em Provérbios capítulo 29, 15, a palavra de Deus diz que a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Está compreendendo? Não importa o que a metodologia coloca à nossa disposição, quantas filosofias a psicologia apresenta, não tem jeito. Você está entendendo? Há momentos que de fato precisa ter a correção. Porque se não tem correção, a falta de educação vai tomar conta. Você entendeu? Filho, puxa, dentro do processo de formação, né, vamos lá, do 0 até os 2 anos de idade, a criança entende que o mundo gira em torno dela. Ela chora, leite. Ela chora, alguém troca a fralda. Ela chora, alguém dá um banhozinho. Ela chora de novo, uma papinha na boca. Você entendeu? Um egoístinha está crescendo. Está se desenvolvendo. Né? Porque está dentro dele, é isso que ele está recebendo. Está compreendendo? Ele já percebeu que qualquer coisa que ele fala, a coisa acontece. Mas chega uma hora que ele começa a ouvir o não. Né? E aí ele ouve o primeiro não, ele faz a associação da primeira palavra, da atitude dele com aquela palavra e fala, aqui me parece que eu não posso. Você está entendendo? Tem criança que leva aí 10 anos para entender, a perder essa inocência, mas tem criança que com 1 ano e meio, meu Deus do céu, se puder já pode dar umas torcidas já no sarrafinho, porque já está virado. Você está entendendo? E a palavra de Deus ela é muito clara, né? Vara de correção dá sabedoria. E vara de correção não é só usar a vara, não. Às vezes a vara de correção é olhar no olho,
colocar claras situações, as necessidades. Você está entendendo? Exigir uma resposta a respeito daquilo que você delegou. Existe uma infinidade de possibilidades de se corrigir, né? Eu sempre falo, né, pensando um pouquinho lá em Piaget, né, 0 aos 7, a 100% do que a criança vai ser lá na vida adulta, né? Tá formado ali a personalidade da criança. Aí eu falo, dos 7 até os 12, vara da correção. Dos 13 até os 18, corta privilégio, porque vara de correção não adianta mais. A mãe dá um tapa, o filho dá risada na cara dela, né? Se ela não fizer um upgrade da varinha para o cabo de vassoura, a coisa não acontece. Você está entendendo? Quantos já fizeram, né, o upgrade da varinha verde, né, para colher de pau? Fiquem em paz, tá? Vocês que estão na sua casa, eu não estou incentivando a pancadaria, ok? Mas eu estou falando da realidade. Pelo menos a galera aí, dos millennials como eu, entende bem como que funcionava esse upgrade, né? A coisa já não funcionava. Quantas vezes minha mãe falava, ó, vai lá no terreno da Dona Rita, que era de frente de casa, assim, busca lá uma varinha, eu ia buscar a varinha de correção. Aí eu vinha com a fininha, ela, não, vai buscar outra. Aí eu trazia uma outra, né? E eu já passei pelo upgrade, né? Já vi outras coisas, né? Já vi a escova de escovar o sapato voadora. Você está entendendo? Já vi o Raider voador. E por aí vai. Você está entendendo? E eu costumo dizer o seguinte, olha, as únicas pancadas, né, que eu não mereci foi aquelas que minha mãe não conseguiu acertar. Você está entendendo? Porque todas as demais ainda faltou mais algumas. Eu preciso entender, né, que a falta de educação gera seres humanos ruins para o contexto da sociedade que nós estamos inseridos. Tá ok? Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o exagero na educação. Provérbios 19, 18 diz, castiga a teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas ao ponto de matá-lo. Né? Porque tem pai que faz o upgrade e acha que é de homem para homem, quer sair na mão com o filho. Está errado, desnecessário. Você está entendendo? Há exageros. Ok? A gente não espanca, a gente corrige. Né? Na minha casa eu nunca usei o termo, vem cá que eu vou te bater. Não. Vem cá que eu vou te corrigir. Você sabe por que você está sendo corrigido? Corrigida? Sei, então beleza, então vamos para a correção. Você está entendendo? E eu te corrijo porque eu amo. Porque se eu não amasse, eu deixava você continuar nessa papagaiada que você está, você ia virar uma marginal. Você está entendendo? Então, esse segundo aspecto, né, a gente precisa entender que não pode haver exageros, porque a gente também vive numa sociedade aí que o exagero toma conta. Já vi mãe falar, você é uma desgraça, se eu pudesse eu te matava. Você está entendendo? Já atendi, ok? Adolescente, totalmente rebelde, com problemas sérios em relação às autoridades, e quando sentou, a mãe falou, olha, não fala nada, não abre a boca, não fala nada. Eu falei, então dá licença, deixa eu conversar com ele. 40 minutos de conversa, eu não dei uma palavra, eu fiquei 40 minutos ouvindo. Você está entendendo? E eu perguntei, mas cara, o que mais te gera essas suas atitudes? É saber que minha mãe não me ama e ela já falou que queria tirar minha vida. A gente fala misericórdia, mas é a realidade do mundo. Exageros, desnecessários. Né? A gente já ouviu também, menina, eu vou te esganar, mas eu vou te esganar. Né? Hoje não, já parte para o afã de realizar, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ok? Exagero na educação. E a educação, ela envolve dois aspectos, né? Pensando na educação dada pelos pais e pelos filhos. Primeiro, é a instrução formativa. Tá ok? Você quer formar, você quer instruir, você quer ensinar, você precisa dar a instrução. Provérbios 22, 6 é o texto que eu mais cito aqui quando a gente apresenta crianças. Você está entendendo? Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles, não vai se desviar desses objetivos. Isso é instrução formativa. Você está entendendo? Você está preocupado com o futuro dela. Você está preocupado com quem ela vai ser para a sociedade. Você está preocupado com quem ela vai ser para a família que ela também um dia vai formar. Né? E você quer que ela tenha uma família ajustada.
Você quer que diante da sociedade ela tenha responsabilidades. Então, essa instrução formativa ela tem que bater na nossa casa. E olha, deixa eu te falar uma coisa importante. E eu preciso repetir isso aí. Quem traz uma instrução formativa, quem traz a educação, você está vendo? Quem ensina os filhos tem que ser papai e mamãe. Não pode ser a escola e você não pode confiar à escola essa responsabilidade. Não pode ser a igreja e você não pode confiar à igreja essa responsabilidade. Você está entendendo? Porque a igreja, ela tem a responsabilidade de anunciar o evangelho, para que haja um encontro com Cristo e uma transformação de vida, e aí sim, aquilo que é imoral passa a se tornar moralidade por conta das ações do Espírito Santo de Deus. Na escola, a criança está lá para ter instrução. Você está entendendo? Conhecimento, para ir galgando as responsabilidades, um futuro melhor, um nível técnico, uma faculdade, para trazer uma boa estrutura para o ambiente familiar. Esse é o papel da escola, né? E quando a gente ouve o termo educação, né? Seja pelo Estado ou seja pelo município, a gente acredita que o professor está lá para educar. O professor não está lá para educar. O professor pode até pegar algumas, né, filipetas, algumas coisas que ocorrem, que vai trazer alguma atenção, ele vai trabalhar, mas ele não tem obrigação de dar uma educação que você não deu dentro da tua casa. Está compreendendo? E a gente precisa ter isso como ciência. Então essa instrução formativa, ela nasce aonde? Dentro do nosso lar. Instrua a criança no caminho em que deve andar, na tradução mais antiga, né? João Ferreira de Almeida, revista atualizada, e quando for velho, não se desviará deles, tá ok? Nova versão internacional, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles, tá ok? E os objetivos podem ser todos, morais, de instrução, de educação, espiritual, é com você essa parada, não está com mais ninguém. E temos também, ainda pensando na educação, a disciplina corretiva, né? Provérbios 13, 24 diz: quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem ama não hesita em disciplinar. Você está entendendo? Resposta de amor de um pai para com o filho é correção. Você quer saber o quanto você é amado pelo teu pai e pela tua mãe? Lembra aí das correções que você recebeu. Se não recebeu, alguma coisa está interrompendo esse sinal de amor. Você está entendendo? Busca. Né? E se for possível, já não aprenda dessa forma, faça diferente. Então a instrução formativa ela deve acontecer, né? E ela deve anteceder a disciplina corretiva, porque se você já está ensinando bonitinho, dificilmente você vai chegar no aspecto da correção. Se chegou na correção, porque às vezes, vamos lá também, né? Às vezes a gente gosta, né, de corrigir, mas se chegou na correção, é porque houve falha na instrução. Você está entendendo? Talvez a comunicação ela está prejudicada. A criança precisa saber o que é errado, antes de ser corrigida pelo erro que aconteceu. A instrução e a correção devem acontecer equilibradamente. Alguns pais têm tendência de enfatizar mais a instrução, e outros têm a tendência de enfatizar mais a correção, mas as duas elas precisam caminhar juntas, tá ok? Elas precisam estar ali alinhadas dentro desse processo para a coisa acontecer como ela deve acontecer. Quarto e último pilar, ok? Já falei aqui para marido, já falei para esposa, falei para os pais, agora eu preciso falar para você, filho. Tá ok? E o quarto pilar dessa casa bem estruturada de uma família coesa é a obediência dos filhos na relação com os pais. Efésios 6, de 1 a 3. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Olha só, presta bastante atenção. Obedeçam aos seus pais em quem? Está em letra também? Tá ok? É em Deus. Tua relação com Deus, se você entender o quanto Deus se manifesta e faz parte da tua vida, você pode ter certeza absoluta que a obediência vai fazer parte da tua vida. Honra, olha o que o texto diz, teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Para que o que te corra bem?
tudo. Seu pai está falando, você está achando que ele está ultrapassado. O gap não vai estourar na mão do teu pai, vai estourar com você. Tua mãe está te dando a instrução, toma cuidado, não vai por ali, leva o guarda-chuva, pega a blusa. Você não sabe de nada. Virou a Maju? Nem a Maju mais, né? Mas vamos lá, virou a Maju do tempo? Né? A mãe lá com o seu 15º sentido, vai chover. Você está entendendo? O dia está lindo, está ensolarado, né? A mãe não é que nem a Alexa, não, que você pergunta, Alexa, qual é a previsão do tempo? Ela, vai ser 17 a 22 graus com o tempo lindo, né? Aí hoje à tarde começou a chover. Eu falei, o que aconteceu com a Alexa? Ela está desatualizada. Você está entendendo? Ela não deu a informação correta, ela está errando. Agora, lá em casa a regra é, se a Alexa falou que vai chover, você está entendendo? Pode ficar tranquilo, não leva nem blusa porque vai estralar no sol. Se ela falar que vai dar sol, leva o guarda-chuva e a blusa porque vai dar algum gap. Aí a gente está agindo meio que ao contrário da instrução lá. Ok? Mas a gente precisa entender que tudo aquilo que pode se dar bem, que pode ser coerente, correto, um resultado promissor, está muito atrelado ao quanto eu tenho disposição a ouvir a instrução daqueles que Deus me colocou sob a responsabilidade de dirigir, reger e cuidar da minha vida. A palavra de Deus nos diz que os filhos devem obedecer aos seus pais. Logo, a seguir, né, dentro da citação de Paulo, ele ressalta Êxodo 20:12, quando o apóstolo Paulo diz que os filhos devem honrar pai e mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? Olha que coisa! A gente fala, esse é o primeiro mandamento com promessa. A maioria passa e nem entende o que é esse primeiro mandamento com promessa. Esse é o mandamento que promessa que diz que tudo vai te correr bem e você vai ter uma vida longa sobre a terra se você obedecer pai e mãe. É isso. Você está entendendo? E aí, as promessas de Deus se concretizam na tua vida só porque você obedece papai e mamãe. Você não questiona, você não raleia. Você está entendendo? Você entende que aquilo que ele falou, que ela falou, ela não está falando daquilo que ela pensa, daquilo que ela acha. Já viveram as experiências suficientes para entender que esse caminho não é um caminho bom para você. Você está entendendo? Que de alguma forma você vai quebrar a cara lá na frente. Que de alguma forma você vai ter uma consequência. Não é praga de pai, não é praga de mãe. Você está entendendo? Não é. É simplesmente o resultado da escolha que você fez dentro da desobediência. Você está entendendo? É isso. E quantas vezes você já recebeu a instrução e o caldo entornou? Por quê? Porque no meio da instrução, o que você fez? Você fez diferente daquilo que você recebeu do teu pai e da tua mãe. Isso aqui não é só para jovem e adolescente, não. É para nós, os cabeça mais coroa aí, né? Que desobedecemos. Lembro que uma vez eu estava brincando lá no andaime do meu tio, Zé, que morava de frente, estava construindo lá uma garagem. E a mãe falou, desce desse andaime, vem para dentro de casa e para. Arrumou uma brecha, o que eu fiz? Fui lá escondido brincar no andaime. Pisei numa tábua, a tábua soltou, caí por cima do braço, quebrei o pulso. Você está entendendo? Foi praga da minha mãe? Não, foi minha desobediência. Você está entendendo? Um dia eu estava lá na minha avó, subi na casinha do cachorro, lá no Jardim Padroeira. O vizinho lá tinha uma piscina regã, primeira vez que eu vi uma piscina na minha vida. Você tá entendendo? Tava lá olhando, as meninas lá, as vizinhas, tomando banho lá, os moleques e tal, né? Aí minha avó gritou lá de cima, menino, desce dessa casinha que você vai se machucar. Você tá entendendo? Aí, ela já era casada com o Gideon, aí Deus falou, você não ouviu o que a sua avó falou? Só foi ele falar, você não ouviu o que a sua avó falou? Não sei o que aconteceu, eu escorreguei assim, ó, e pá, quebrei a clavícula. Bênção, você tá entendendo? Praga da minha avó, né? Da mãe da minha mãe. Como dizia ela, eu sou mãe de você 2 vezes, menino, né? Porque eu sou tua avó e porque eu te batizei. E ela fazia questão de frisar isso e passar na minha lata, várias vezes. Você está entendendo? Aí lá vai ela, né? E aí eu vejo, né, que ela já era avó e como ela tinha de energia. Porque eu não conseguia nem, só chorava e não conseguia nem andar. Ela botou nas costas, assim, ó. Subiu para o ponto de ônibus, e aí pegamos o ônibus para o centro de Osasco, naquela época era Cruzeiro do Sul, que atendia e ficou comigo lá, e me amarraram lá, e aí eu voltei para casa, né? Todo bombadão, amarrado os braços para a clavícula colar no lugar certo. Você está entendendo? Desobediência. Você está entendendo? A mãe falou, a avó falou, alguém te deu a instrução.
Não vai, toma cuidado, não faça dessa forma, tá? Então Paulo deixa muito claro que honrar é mais que obedecer. Mas o filho que obedece está honrando os pais. Você está entendendo? Honra. Honra, ela está muito além da obediência. Porque ela está voltada para o respeito, para a admiração, para entender que aquela palavra que está sendo transmitida para você, ela tem autonomia, ela tem poder, ela tem consequências se você desobedecer. Está entendendo? Então, honrar é mais do que obedecer. Mas, se você obedece, você pode ter certeza que você está honrando os seus pais. O texto aqui, ele enfatiza que esse é um mandamento com promessa, para que tudo corra bem e o filho tenha uma vida longa. Você está entendendo? Quantos vocês conhecem? Ou passaram por tua vida, porque pela minha vida passaram muitos, que antes dos 25 partiram. Não foi por causa de um acidente, não. Né? A grande maioria. Quando você vai lá e dá uma investigadinha na história deles dentro da relação familiar, eram filhos que obedeciam, eram filhos que honravam. Você está entendendo? Não era. Desafiava aquilo que o pai colocava, ó, não faça dessa forma que isso aqui não vai ser legal para você. E os filhos têm uma tendência natural de encarar e querer achar que sabe um pouquinho mais do que a gente, é natural. Você está entendendo? Com certeza, quando eu olhava para o meu pai com 40 anos, eu já olhava para ele como um velho, né? Hoje, aos 48, eu sei que de velho eu não tenho nada ainda. Você entendeu? Já estou começando com umas manias aí, mas de velho, ainda nada. E quantas vezes as filhas me questionam, coisa de tiozão. Você está entendendo? É de tiozão que preserva, que cuida, que zela e que te dá a proteção. Você está entendendo? Né? Não existe idade para experiência. Grava isso. Não existe idade para experiência. Principalmente quando a gente vive, né, o empirismo dessas experiências. Porque a gente andou por aqueles caminhos, a gente andou por aquelas estradas, né? A gente deu até uma flertada, chegou meio próximo e viu o caldo entornar, já voltou antes. Você está entendendo? Por quê? Porque você foi instruído, você foi orientado, tá ok? Você foi apresentado para você a vida da maneira como ela precisa ser. E tudo já bateu na nossa porta também, já bateu na minha porta, como já bateu na tua porta. Eu lembro uma vez, aos 19 anos de idade, que nós saímos do colégio técnico e fomos para uma festa, lá em Pirituba, né? Naquela época não tinha nem telefone, você está entendendo? Mas eu fiz questão, ó. Era aquela época que você tinha um telefone fixo e 10 ramais para os vizinhos do lado. Lembra disso aí? Quem é do meu tempo lembra. Você está entendendo? Aí você ligava, digitava um ramalzinho, caía na casa do irmão, aí a impressora começava, registrava aquela ligação. No final do mês, pegava aquela lista, separava a ligação de cada ramal e cada um pagava a tua conta. O telefone era coisa de gente rica, mas tinha. Eu avisei, ó, a gente terminou a aula aqui, a gente vai numa festa. Isso, lá em Pirituba, na casa de um amigo convidou nós. E aí o cara que convidou a gente, né, não era tanto um amigo assim, mas estava junto com a gente. E nós fomos. Eu, japonês, ó, era assim o esquema. Eu, Tinka, Biscuit e os caras, né? Eu, japonês, Maguila, você tá entendendo? Eu era o cara Picuíba, esse era o meu apelido. E aí fomos, o Márcio levou nós lá. Né? E o Márcio era o bracinho, né? Porque ele capotou um carro, perdeu a mobilidade do braço, ele ficava com o bracinho amarrado assim, né? Mas esse Márcio, ele era terrível, ele que convidou a gente para ir para essa festa. E aí, no meio do caminho, nós estávamos indo, era uma festa de um colega de sala, que estava tendo lá na casa dele. Ele falou assim, vamos passar ali no camarada meu? Aí o japonês, que era o dono do carro, falou, vamos, mas quem é o Jamaica? Aí fomos lá passar no Jamaica. Meu Deus, na hora que eu entrei no Jamaica, que eu bati o olho, eu falei assim, ó, Deus, se o Senhor me tirar vivo daqui, você está entendendo? Eu já vou ser muito grato pela tua vida. O cara saiu com os rastros assim, ó, aqui nas costas, todo bombadão, bateu o olho, o Márcio falou, espera que eu vou pegar uma parada ali com o Jamaica. O Márcio entrou, já voltou aceso, alegre e tal. Aquele jeito.
Você está entendendo? Entrou no carro tal e já... vamos para a festa. E aí no meio do caminho ele ofereceu para nós um pozinho branco que estava dentro de um saquinho. Você entendeu? Eu bati o olho, eu já falei pro japonês, não serve para nós. Nem essa festa está servindo mais. Você entendeu? Aí lembrei das instruções do meu pai, da minha mãe, conheci a vida de droga já da comunidade, que ainda era uma coisa muito velada. Cocaína nesse tempo, meu Deus do céu, era uma coisa de quem tinha mesmo. Você entendeu? Porque o que era comum? Era um cigarrinho de maconha. Maguila bateu o olho, Maguila já ficou meio assim também, Maguila já era mais malandrão. Aí o Márcio já falou, e aí, vamos? Aí eu falei, eu não quero. Aí o Maguila, eu não quero. O japonês também falou, eu não quero. Chegamos na festa, literalmente. Eu olhei para a cara do japonês e falei, se nós não for embora agora, cara, eu vou pegar um busão e vou para minha casa. Não, vamos embora também, que eu não vou ficar nessa festa aqui não, que eu já vi que o negócio aqui é... Marcelo entrou, nem viu mais a gente, entrou lá para dentro, já chegou distribuindo, a galera lá se felicitando. Nós voltamos pro Fuca, que era um Fusca, entramos no Fusca e viemos embora. Na Marginal ele tinha colocado umas rodas naquele dia, umas rodonas bonitonas, o disco não aguentou, esquentou demais, travou os freios. Você entendeu? Aí ligamos para a casa da mãe dele, a mãe dele tinha o telefone dela, avisa meu pai que a gente vai chegar tarde. Chegamos na minha casa, 3 horas da manhã, né? Mas eu tinha avisado, então não entrei no sarrafo. Você está entendendo? Mas estava ali, o mal. O que me fez não atrelar ao mal? Aquela instrução. Eu fico imaginando que se tivesse faltado alguma instrução naquele sentido, talvez naquele dia eu tivesse experimentado alguma coisa e talvez tivesse comprometido para o restante da minha vida. Você está entendendo? Isso não é uma realidade da juventude hoje. Desde que o mundo é mundo, existe todas as possibilidades. E a gente é que precisa estar atento. Eu me lembro que quando eu ainda estudava, fazia SESI, a gente tinha uma matéria chamada área econômica. A gente entrava lá numa oficina e fazia serigrafia, fazia barro de argila, fazia um monte de coisa, né? E lá na serigrafia, para limpar a tela antes da revelação, tinha que passar benzina. E eu via os caras catando, os meninos catavam uma trouxinha, enchia de benzina e ia pro banheiro. Aí eu falo, que parada é essa? Nós estamos lá cheirando, cara, da hora. Entendeu? Material que estava lá disponível na escola para uma atividade e a galera fazendo a coisa do jeito errado. A malícia estava tomando conta do pessoal. Falei, opa, então, você é bobão, hein? Falei, sou, cara, eu sou bobão e sou frouxo ainda. Para esse tipo de coisa aí, para mim não rola. Você entendeu? Mas quantos a gente viu se perder? Exatamente por quê? Por falta de instrução, por falta de direcionamento e principalmente pela falta da honra e pela falta da obediência. O texto enfatiza, né, ter uma vida boa, ter uma vida longa, ter vida e vida com abundância. Por quê? Deus é Pai. Jamais se esqueça disso. E se Deus é Pai, Ele zela pela autoridade paterna e materna. Você está entendendo? Ele não colocou tudo isso à nossa disposição, revelado na tua palavra, por capricho. Não, porque Ele é Pai. Eu não consigo imaginar Jesus rebelde, mas Ele foi Pai. E lá no céu, talvez antes de vir para cá, algumas instruções, Jesus não é bem assim, tal, né? Ele é Pai. Ele sabe do coração do filho. E o filho várias vezes declarou, Pai, eu e você somos um. Né? E a gente vai se apresentar para eles, para que eles também se tornem um comigo e automaticamente um com o Senhor. Está lá em João 17. Você está entendendo? Então Deus sabe. É por isso que Ele zela. Concluo. Paulo ele não escreve apenas para Éfeso, né? Eu acho interessante que ele escreve para Éfeso, ele escreve para Colossos, tá ok? Ele escreve lá para Filipos, ele vai escrevendo e chega um determinado momento que ele fala, troquem as cartas uns com os outros aí, né? Manda daqui para lá, de lá para cá, tal. Mas ele faz questão de escrever mais uma vez esses 4 pilares, agora não para a igreja, né? Dos Efésios, mas para a igreja dos Colossenses lá, entendeu? Para a igreja de Colossos. Olha só, ele repete literalmente o mesmo texto. Colossenses 3, 18 a 21. Mulheres, sujeite-se aos seus maridos como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem as suas mulheres e não as tratem com amargura.
Filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso é agradável ao Senhor. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não se desanimem. Beleza? Me parece, você está entendendo, que dentro da necessidade das igrejas, no âmbito geral, para aquele período, isso se tornou meio que uma normatização. Por quê? Porque estava havendo, já naquele tempo, provavelmente pais que eram negligentes dentro do processo de educação, de instrução e de correção. Você está entendendo? Mulheres que não viviam a submissão aos seus maridos, maridos que não davam devido zelo e proteção para sua família, e filhos que viviam na libertinagem e na desobediência. Tá ok? E se ele escreveu para a igreja de Éfeso, se ele escreveu para a igreja de Colosso, e nós estamos fazendo a leitura aqui hoje, isso aqui também serve para a igreja batista do Centenário. E serve para qualquer igreja que preze por uma teologia bíblica e que aplique a palavra como ela precisa ser aplicada dentro do nosso cotidiano, dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, você está entendendo? E dentro da igreja de um âmbito geral. Ok? Se esses 4 pilares, de fato, fizerem parte do teu lar, e se algum deles está meio fragilizado, você está entendendo? Se a coisa não está muito legal, olha, ainda é possível reforçar. Você está entendendo? Você percebeu que o negócio, a sustentabilidade está dando uma baixada, o negócio não está legal, ou você não vai perder o que você fez para cima. Você está entendendo? Entra de baixo lá, dá uma cavocada, você está entendendo? Coloca mais uma viga lá, enche ela de concreto para na hora que chegar e sentar, tem mais uma coisa para sustentar, o negócio não vai descer mais. Né? Já vi muita correção de construção assim. Você está entendendo? Hoje o negócio está tão moderno que os caras botam até um macaco hidráulico lá e dá umas bombadas e ele levanta lá a construção e depois vem e faz o reforço embaixo novamente. Você está entendendo? É possível? É. Se algum pilar seu está comprometido, bom, você teve toda a instrução hoje pela palavra de como você pode fortalecer esse pilar. Se os seus filhos ainda estão debaixo do teu cuidado, tua esposa está dentro da tua casa, o seu marido está lá com você, então ainda é possível trazer os ajustes necessários. Não abra mão. Não abra mão de ter uma família movida pela palavra, pela graça e pela santificação. Não abra mão do teu lar, não abra mão dos teus filhos, não abra mão da tua esposa, não abra mão do teu marido, você está entendendo? Não abra mão dos seus netos, está compreendendo? Não abra mão, tá? E se há algum detalhe que você entende que lhe falta sabedoria, peça para o Senhor, peça para Deus, que Ele vai fazer a coisa acontecer. Você está entendendo? Se está fora do teu controle, você fala, puxa, Senhor, eu admito, fui negligente, não consegui, o negócio já deu uma entornada. Confia, entrega para o Senhor. Você está entendendo? Continue agregando valor dentro dessa necessidade. Eu tenho certeza que Deus vai fazer a diferença. Você está entendendo? Porque é total interesse do Senhor que você tenha uma casa ajustada, que você tenha um lar ajustado, que você seja amada pelo seu marido e protegida, que você seja respeitado e amado por sua esposa, que você seja muito bem instruído e educado pelos seus pais. Você está entendendo? Que você, como pai, dê a instrução, a exortação, a correção necessária para que você não perca os seus filhos, mas ao contrário disso, segundo a promessa da palavra que é apresentado para nós aqui, para que tudo ocorra bem na vida dos teus filhos, e se correr bem na vida dos filhos, automaticamente você vai ter felicidade, porque você vai ver as coisas caminhando de uma forma ajustada como você gostaria que acontecesse. Vai ter vida longa, e mais do que vida longa, né? Aí a gente pode colocar alguns adendos da promessa do Senhor aqui, né? Você vai ter o privilégio de ver os filhos dos seus filhos. Você está entendendo? E se já aconteceu na tua vida, Deus já cumpriu o papel dele na tua vida e na tua casa. Deus não precisa fazer mais nada. Se chegar no bisneto, amém. Mas se não chegar, fique em paz. Deus já fez a parada acontecer dentro da tua casa. Você está entendendo? Se hoje teu filho não vive a plenitude da obediência, né? E ele já tem o lar dele, já tem a família dele, pode ser que ele já esteja vivendo, ou já ela já esteja vivendo, né? Algumas coisas ruins dentro do enlace matrimonial por conta de não terem te obedecido. Quando você deu a instrução devida e correta. Você está entendendo? E você não tem mais, obviamente, que responder, porque teu filho já alcançou a maioridade, sim, já constituiu a família, agora ela é plenamente responsável pelo lar que eles constituíram. Tá ok? Então não perca o sono, não perca o juízo, acompanhe, se importe, mas se importe sem trazer para você o sofrimento, porque chegou o momento que eles precisam escolher. E se vão acertar ou não, confia naquilo que você instruiu.
Porque se eles errarem, vão errar consciente de que você instruiu e ensinou do jeito certo. Se houve negligência, peça perdão ao Senhor. Você está entendendo? E tenta melhorar. Você ainda tem filhos? Conserte. Né? Você ainda tem a oportunidade de consertar. Se tem os netos, faça a diferença na vida dos teus netos. Né? Naquilo que você não conseguiu fazer com os teus filhos, faça. Porque eles também são seus filhos. E eles precisam, sem dúvida nenhuma, da tua instrução, da tua diligência, e ele precisa da presença de vocês. Que Deus nos abençoe. Né? Que ele se faça presente na direção, na instrução, e jamais, jamais, em hipótese alguma, se esqueça que se há alguma instrução, alguma direção, ó, está aqui. Não é o que o pastor fala, não é o que o corpo diaconal fala, a direção da igreja, a liderança, é o que a palavra de Deus fala à sua vida e ao seu coração, que de fato vai gerar a diferença. Que Deus nos abençoe. Amém? Sérgio? Vou dar uma de dirigente agora, gente. Vou dar os avisos. Então, no dia 16, 17, a gente vai ter a 55ª, é isso? Assembleia da Boa. Proclamemos a verdade ao mundo. E teremos alguns convidados. Será lá na Igreja Batista de Vila Dirce. Participe da campanha arrecadação do arroz. Eu acho que já atingimos a cota, mas tragam mais, que aí a gente vai, se tiver a mais, a gente vai levar a mais também, se Deus quiser. Chá Real Mensageiras do Rei, com o tema Qual a Princesa Dentro de Você. Será no dia 3 de junho, às 14 horas, aqui na igreja. Então, participe, meninas, e já pensem aí que princesa que você é. E já vem com isso na cabeça. Acampamento dos Homens Batistas será no dia 23 a 25 de junho. O tema é o despertar do homem. O preletor será o pastor Braulio Moreira. Para pagamento, eu acho que é só à vista agora, né, Jô? E quem procura? Jonathan, Serginho e o pastor que vai dar mais detalhes. O Jonathan está pedindo para os homens esperarem depois do culto, rapidinho, uma palavrinha de 5 minutos. E o encerramento da Mês da Família, que será no dia 3 de junho, no próximo sábado, às 19 horas. Você deve trazer um prato de acordo com a cor da sua roupa. A Paula deu algumas opções e tem uma lista ali atrás para você colocar seu nome e o que você vai trazer, se é um doce ou se é um salgado. No dia 3 de junho também, no próximo sábado, às 19 horas... vai ter a Unijovem Identidade e Autoestima. Quem sou eu e para quem importa? Será na primeira Igreja Batista de Vila Oportunidade e os preletores serão a Mônica e o Anderson. Vai conflitar com o nosso evento, né? Mas quem puder participar. E o último aviso da sonoplastia, precisam de voluntários. Então quem aí gosta, se interessa, tem vontade de aprender, procure o pessoal lá da sonoplastia, que eles precisam de ajuda, tá bom? Acho que é isso, né? Acabou. Vamos nos colocar em pé e nós vamos encerrar o nosso culto mais uma vez, louvando o nome do nosso Deus. E a música que a gente vai cantar, ela fala sobre a família, né? Então, como a gente está encerrando aqui as mensagens sobre família, o mês